a gente vai conversar hoje à noite, então, com o Nazareno Godeiro. Nazareno é do PSTU, é pesquisador do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, o ILAESE. O Nazareno ele é autor de vários estudos sobre a Petrobras. O Nazareno também ele é coautor deste livro aqui, o Neodesenvolvimentismo e Neocolonialismo, publicado pela editora Sanderman. Esse assunto do preço dos combustíveis e dos alimentos no Brasil vai ser recorrente uma crise política no Brasil e econômica em torno desse tema. Belo Horizonte agora está paralisado, certo? Devido ao tema do preço dos combustíveis. Na próxima semana está marcada uma greve dos petroleiros contra a privatização das refinarias e pelo fim do preço dos combustíveis tão alto, né, como está agora. Uhum. Então, é o seguinte, esse tema nós queremos apenas introduzir aqui. Por quê? Porque em torno a esse tema dos preços está o nó de toda a economia brasileira. E o nó justamente é o quê? É que o Brasil ele está se convertendo no celeiro do mundo, em grande produtor de petróleo, em grande produtor de alimentos, e, ao mesmo tempo, ele não consegue nem consumir os alimentos, nem os combustíveis. Justamente por quê? Porque o Brasil está sendo recolonizado por essas grandes empresas que estão dominando essas riquezas para mandar para fora. Mas agora, o importante é a gente ver que é o seguinte, que em torno dos preços dos alimentos e particularmente dos combustíveis, está o nó de toda a crise da economia brasileira. Certo? E por isso é tão importante e por isso vai ser um catalisador tanto das crises quanto também das lutas e dos movimentos e das possíveis revoltas sociais que ocorram no Brasil. Toda essa briga é por causa de dinheiro, money, tutu, certo? E esse dinheiro, na verdade, é o valor da renda petroleira que tem no país, que é em torno de 65 bilhões de dólares. Isso é tanto dinheiro, que seria mais ou menos 350 arenas do Corinthians, pra vocês terem uma ideia, por ano. Então, essa peleja, essas greves, manifestação, enfrentamento, gritaria da burguesia, Rede Globo, Bolsonaro, etc., é a disputa por 350 arenas do Corinthians no ano, tá? Eu quero que vocês gravem isso, porque aqui nada é luta ideológica, nada. É dinheiro que está por trás. E o preço do alimento, do preço dos combustíveis, vai revelar quem leva a grande parte dessa renda, que tem que ser vendido. Aqui está se implantando um modelo, desde 1990, que começou com o Collor, que é de converter o Brasil no celeiro do mundo. E é o Brasil associado com o Uruguai, com a Argentina, com a Bolívia, com o Paraguai e com o Chile, ou seja, a América do Sul, fornecendo produtos primários para o desenvolvimento mundial, certo? Isso não era assim, o Brasil era um país industrializado, certo? E desde 1990 está sendo destruída a indústria brasileira para o desenvolvimento do setor que é mineral, o setor do agronegócio, o setor de energia e tudo isso dominado pelos bancos, certo? Então, esse setor, ele é altamente multinacional, ele foi comprado pelo capital internacional e funciona aqui no Brasil centralizado por grandes empresas, tá? Então, veja, esse modelo, o Bolsonaro foi colocado no poder, foi alçado ao poder para levar até o final o processo de quê? De tornar o Brasil uma colônia, portanto, exportadora de produtos primários, como a gente é desde 1500. Ele vem para garantir isso, por isso que ele bate continência com os Estados Unidos. E ele vem para consumar o processo de destruição da indústria brasileira. Portanto, que existe uma desindustrialização gigante no país, e ele vem para fazer a destruição e o saque do Brasil
no que trata desse aspecto. E ele é sustentado por quê? Ele é sustentado pelo agronegócio, pela mineração, pelos setores de energia multinacionais e pelos bancos, que é quem está bancando ele, principalmente agora. O Castelo Branco falou isso na imprensa hoje, apresentando os resultados da Petrobras. Ele diz, ninguém aumenta o preço estando em casa sentado. O preço aumenta por quê? Ou diminui? Porque tem a ver com o preço, os preços internacionais do petróleo. E isso é uma fatalidade, porque o petróleo é uma commodity, ou seja, é um bem exportável, um bem primário exportável, e que é determinado pelos preços internacionais. Isso é a fala dele. Por que nós temos que vender o combustível aqui no Brasil com o preço do dólar internacional e os preços do petróleo internacional? Não tem justificativa nenhuma para isso. Por quê? De dois elementos. Primeiro, porque o Brasil ele é autossuficiente na produção de petróleo, certo? Agora nós estamos nos tornando um grande produtor de petróleo mundial, um dos grandes, certo? Depois do pré-sal. E, em segundo lugar, então, das refinarias também nós somos quase autossuficientes, é muito marginal as necessidades de importação, certo? Então, o Brasil, ele é autossuficiente. Então, ele não tem por que ancorar o preço ao nível internacional. E também, o Brasil tem uma diferença, que é o seguinte, os custos de produção, tanto do petróleo quanto do combustível, é muito mais baixo do que os custos internacionais. Então, por exemplo, para produzir um barril de petróleo no Brasil hoje, o custo médio é $5,20, certo? $5. Ao nível internacional, a maioria das empresas gastam $15, fica $15 a produção de um barril. O Brasil, 5, as estrangeiras, 15. Certo? Então, veja, o Brasil é 3 vezes mais rentável, a Petrobras, do que a produção internacional das grandes produtoras, ou a média internacional, tá certo? Então, veja, o Brasil, ele teria que cobrar os preços dos combustíveis pelo seu custo, para não penalizar o povo brasileiro, para não penalizar o Brasil. Por quê? Porque a gente tem uma produção bem rentável, então você não tinha que... Agora, qual é o problema? É que o preço de paridade internacional, que é isso que a burguesia quer de qualquer maneira, o que é esse preço? Esse preço é o custo internacional da produção de petróleo das empresas menos produtivas, certo? Que essas empresas menos produtivas é que leva a que a produção de um barril seja $15, e não 5, como a Petrobras. A Petrobras tem um grau de rentabilidade e de produtividade como a Arábia Saudita, a Rússia ou o Iraque. Muito melhor do que a maioria dos outros países. Então, veja, nós estamos sendo penalizados no Brasil por ser rentável. E por que a gente tem que cobrar o preço das produções? O povo brasileiro está pagando a ineficiência das empresas multinacionais estrangeiras. E o que é que nós temos a ver com isso? Justamente o preço alto dos combustíveis é resultado, da privatização da Petrobras, que já não serve mais aos interesses do desenvolvimento do Brasil, e a desnacionalização da Petrobras, que passou a ter donos internacionais na Bolsa de Nova York, que estão cagando e andando para o Brasil e para o povo brasileiro. Eles querem ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro em cima da desgraça alheia, porque justamente esse é o métier do imperialismo, dos grandes bancos, é justamente ganhar dinheiro em cima da desgraça dos outros. O preço do diesel deveria ser vendido, o litro, a R$2 na bomba. R$2. Você diz que o cabo é doido. Não, não é doido. Eu vou mostrar por quê. A Petrobras refina o litro do diesel por R$1,11. R$1,11. E ela vende por R$2,48. Então, ela está tendo um lucro de 123% na venda da refinaria.
Para que a Petrobras tem que ter um lucro de 123%? Na gasolina é um lucro de 130%. Aí depois aí você tem uma parte de 16% de lucro para os distribuidores privados, que são os postos, as grandes distribuidoras de combustíveis, aí é o setor privado que está ganhando 16%, e 23% de impostos. Certo? Então, veja, se baixasse a metade do que a Petrobras está ganhando ou mais, se baixasse o lucro dos distribuidores privados, e se baixasse, que situação você tinha? Você podia vender o diesel por R$2, a gasolina por R$2,50. E o botijão de gás é a mesma coisa, porque o botijão de gás, a Petrobras vende por R$35,98 o botijão, mas poderia ser muito menos, por R$20 vender, e depois cortar o lucro dos distribuidores privados, que é 40%. Então, a gente tem uma situação de que nem a Petrobras deveria vender por esse valor tão alto, nem deveria ter os distribuidores privados ganhando essa fortuna. Os preços altos dos combustíveis é resultado da privatização e da desnacionalização da Petrobras, certo? Que deixou de servir ao desenvolvimento do Brasil e do seu povo para servir o desenvolvimento dos bancos internacionais. Há um evidente salto de qualidade com o Bolsonaro, né? Quer dizer, o Bolsonaro, a diferença dos governos anteriores é que ele está aplicando com uma determinação e com uma violência e uma subordinação ao imperialismo muito maior do que todos os outros. Mas é um processo que já vem de antes. Infelizmente, a Petrobras, ela está sendo destruída não por suas debilidades, como eles afirmam que é ineficiente, e depois que dá prejuízo, que é uma empresa quebrada, que tem corrupção, etc. e tal, certo? Não é esse o motivo que eles estão privatizando a Petrobras, certo? É o contrário. Eles estão privatizando a Petrobras, porque a Petrobras é uma das empresas mais rentáveis do mundo. É mais rentável do que todas as grandes petroleiras internacionais, certo? Taxa de lucro, custos, tudo a Petrobras ganha em comparação com todas essas empresas, certo? Então, a Petrobras também, ela é a maior empresa da América Latina e a maior empresa do Brasil. Ela sozinha era responsável pelo 6,5% do PIB e toda a cadeia do petróleo por 13% da produção de riqueza do Brasil. Então, a Petrobras, ela paga entre salários, entre impostos e entre tudo, ela paga em torno de 350 bilhões por ano. Ela é uma indutora do desenvolvimento industrial e do desenvolvimento do país. E o interesse hoje das grandes empresas do capital internacional, certo? E da própria burguesia nacional associada, não é o desenvolvimento do Brasil e da indústria brasileira. É o desenvolvimento de um setor, que é o setor do agronegócio, que é o setor mineral, a Vale e companhia, o setor de energia, que está sendo todo privatizado e que Bolsonaro pretende privatizar todo, certo? E tudo isso dominado pelos bancos, certo? Esse setor desenvolve, cresce exponencialmente com exportação de água 4, enquanto que o país afunda. Então, por exemplo, a saída da Ford do Brasil, a quebra de empresas industriais, etc., é a notícia do dia, certo? Nós estamos com 78 milhões de desempregados e subempregados que não encontram emprego no país, certo? Então, veja, é uma destruição maciça de forças produtivas, destruição da Amazônia, queimando a Amazônia, óleo nas praias, tudo isso para quê? Para exportar boi, para exportar alimentos, soja, capim, gado, exportar energia, petróleo, tudo para mandar para fora. Esse processo, tanto os preços internacionais, quanto a alienação da Petrobras, certo? Para o capital internacional, tudo isso, a demissão generalizada de gente, não começou agora, né? Começou com Fernando Henrique Cardoso,
certo? Primeiro que acabou com o monopólio estatal do petróleo, permitindo que entrassem empresas privadas no ramo. Segundo lugar, ele vendeu 30% das ações da Petrobras na Bolsa de Nova York, certo? Então, aí, 30%, um terço da empresa já deixou de ser estatal para ser privada. Quando dá o processo que descobre o pré-sal com o governo Lula, todo o que foi o trabalho da Petrobras, os anos e anos, desde Getúlio Vargas, o investimento estatal nisso aqui, a gente termina descobrindo o pré-sal, que agora torna o Brasil uma grande potência de produção e tal. Nesse momento, o Lula e o PT deveria ter, digamos, reestatizado a Petrobras totalmente, as 30% de ações, ter garantido que toda a renda petroleira e toda a produção de petróleo fosse garantida pela estatal. Só que o PT optou por outra orientação, que foi atuar de forma concomitante com o capital internacional. Foi o início da destruição maciça da Petrobras, porque Dilma, por exemplo, a venda de partes da Petrobras com o nome desinvestimento começou com a gestão Dilma Bendini, na direção da Petrobras. Só que o projeto que é de privatização e desnacionalização da Petrobras vem desde Fernando Henrique Cardoso e passou por governo de direita, de esquerda, e agora deu um salto com Bolsonaro. O salto com Bolsonaro, ele está cortando todos os nexos da Petrobras com o mercado interno, por exemplo, a venda de refinaria que ele está querendo fazer agora, certo? Que está em processo de luta agora para a venda da primeira refinaria que ele quer vender. Mas ele já vendeu os gasodutos, certo? Ele já vendeu a BR Distribuidora, tá certo? Que, no caso, é a distribuição dos combustíveis. Então, ele está cortando o nexo da Petrobras com todo, digamos, com o mercado interno e com o consumidor. E está tornando a Petrobras, que era uma empresa do poço ao posto, uma empresa integrada de energia, está transformando numa produtora de óleo cru para exportar para fora, ser refinado lá fora e depois trazido para cá para vender mais caro. Tudo que Bolsonaro, digamos, angariou em 2 anos de privatização no Brasil, anotem o número, foi 134 bilhões de reais. Em 2 anos, toda a sanha assassina desse carcará sanguinolento arrecadou 134 bilhões de reais, tá certo? Bom, só para dizer o seguinte, o resultado da Petrobras, o balanço da Petrobras que foi apresentado ontem, diz o seguinte, que a Petrobras arrecadou de caixa livre, dinheiro livre, no caixa da Petrobras, foi 24 bilhões de dólares, que dá em torno de 130 bilhões de reais. Então, preste atenção, só o caixa livre, o dinheiro livre da Petrobras, arrecadado em 1 ano, o pior ano das nossas vidas, durante a pandemia, é o valor correspondente a tudo que esse safado vendeu no Brasil todo. A Petrobras, ela tem um campo, o pré-sal está se tornando, digamos, digamos, a nova fronteira mundial, descoberta de óleo, um óleo de alta qualidade. E nós temos o campo de Búzios, que é o maior produtor digamos, de óleo do pré-sal, certo? A produção, o custo de produção de um barril é de 3 dólares, certo? Então, é uma produtividade altíssima que a Petrobras tem. A Petrobras, ela tem alta tecnologia de prospecção em águas profundas. É a empresa que tem mais, digamos, experiência e tecnologia e ciência para prospectar petróleo a 7.000 metros de profundidade. E, para vocês terem uma ideia de como a Petrobras está sendo atacada, dos 134 bilhões de privatização que arrecadou o Bolsonaro, justamente 70 bilhões, mais da metade foi com vendas de subsidiárias da Petrobras, certo? Então, a Petrobras foi demitida de 2013 até 2020, foi demitido 60% da mão de obra.
mais de 260 mil trabalhadores da Petrobras foram demitidos, entre terceiros e diretos. Nenhuma empresa do mundo teve um ataque tão violento contra a Petrobras, certo? E, apesar disso, hoje, ontem, quando foi apresentado o balanço de 2020, mostrou uma empresa saudável, que gerou só de lucro líquido 10 bilhões para pagar aos acionistas, e o Castelo Branco, ele ainda teve a cara de pau dizer o seguinte: agora a gente tem pouquinho dinheiro, a gente só tem 10 bilhões para dar para como se diz, para os acionistas privados da Petrobras. É uma bagatela, mas isso é o que a gente dá. Então, isso é a síntese do que é o Brasil, certo? O Brasil poderia ter um desenvolvimento industrial, desenvolver seu povo, empregar todo mundo, portanto, ter uma jornada de trabalho, a metade da jornada de trabalho que é hoje semanal, poderia pagar salários muito melhores para toda a população, poderia estar toda a população trabalhadora, esses 78 milhões, produzindo riqueza para o país, para melhorar a população geral, porque falta casa, falta saúde, falta educação, e essas pessoas estão paradas por quê? Porque o capitalismo brasileiro não consegue mais colocá-los em movimento, porque não interessa para eles que esses 78 milhões de trabalhadores produzam riqueza. Por quê? Porque eles querem que fique essa monte de desempregado. Por quê? Porque o salário vai baixar para R$1.000. Então, qualquer trabalhador vai topar trabalhar por qualquer mixaria. Por que Bolsonaro teve que se meter no tema dos preços? Essa é uma pergunta importante que tem que ser respondida, por causa do seguinte: ele estava obrigado a tomar uma atitude sobre o tema dos preços. Por quê? Porque só nesse ano a gasolina aumentou 34%, o diesel aumentou 27%, o gás de cozinha 21,9%, só nesse ano, em 2 meses, certo? Só que a inflação desse período, sabe quanto foi? 0,86%. Quer dizer, eu tenho uma inflação que não dá 1%, e a gasolina subiu 34%, o diesel 27% e o gás 22%. E, se não me engano, foram 4 aumentos, né, da gasolina em 2 meses. É um negócio absurdo. 4, assim. 6, 5 aumentos sucessivos. Então, o que aconteceu? Ele viu, pressentiu o perigo, primeiro, de uma greve dos caminhoneiros, que pode ser fatal para eles, certo? Uhum. Uma greve unida com a greve dos petroleiros, que está iniciando agora, certo? Com uma crise social delicada, por exemplo, tem um genocídio na pandemia, e agora o Brasil, completando 1 ano, está no seu pior momento, certo? Então, nós estamos com 250 mil, que eles dizem mortos, mas você bota 50% mais, porque todos os índices internacionais apontam para isso. Quer dizer, nós estamos com mais de 350 mil, 400 mil mortos no Brasil. Isso vai chegar a 700 mil, quase 1 milhão de mortos, por causa de culpa do genocida, certo? E, além do mais, nós temos o aumento da inflação, queda da renda, certo? Desemprego em massa, quebra de milhões de grandes e pequenos negócios. Quer dizer, ele pressentiu um perigo de desestabilização, certo? Por isso que eles estão discutindo também voltar com o auxílio emergencial. Por quê? Sem o auxílio emergencial e um salto na inflação como está, isso aqui vai dar uma explosão social, como possibilidade, pelo menos, certo? Então, veja, é uma combinação explosiva. Então, ele, para se antecipar, ele trocou 6 por meia dúzia. Por quê? Porque é o que ofende menos é trocar o presidente da Petrobras, certo? Não mexe na estrutura produtiva, não mexe nos preços, ele mexeu na presidência. O Temer fez isso em 2018, na greve da caminhoneira, ele derrubou o parente, subsidiou por um tempo e depois voltou tudo ao normal. 2 anos depois estava o preço do diesel do mesmo jeito que antes. É um jeito de corpo para manter tudo igual, tá certo? Enquanto isso, e aí ele é vivo, preste atenção como ele é vivo. Como teve uma grita muito grande dos empresários, o que ele fez? Ele, no mesmo dia, ele botou 2 projetos de privatização na Câmara, da Eletrobras e dos Correios. Eu queria entrar nas outras privatizações mesmo. Isso aí é para dizer para a burguesia o quê? É para dizer, aqui vai sobrar para vocês uma parte de coisa grande,
certo? Ao mesmo tempo, o que é que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte, vamos insuflar todo mundo, porque o problema é o ICMS dos governadores. Aí ele diz, eu já baixei meus impostos. Aí, preste atenção, ele tirou os impostos do gás de cozinha federais por 2 meses. Sabe qual é? É 2,8% dos impostos federais. Vai baixar de 100 para 98 o preço do. Então, a montanha pariu um rato. Concomitante com isso, ele está insuflando os distribuidores, os grandes distribuidores, para atacar o ICMS, dizendo que o ICMS é o grande culpado do aumento dos preços dos combustíveis, certo? Então, agora, lá em Minas Gerais, está tendo um lockout, porque ali não é greve de caminhoneiros, não são os caminhoneiros. Caminhoneiros autônomos são outra coisa, eles querem o fim da PPI. Esse lockout dos grandes distribuidores, sabe o que é que eles exigem? Exclusivamente o fim da diminuição do ICMS. Aí eu pergunto, por que eles não dizem que tem que baixar a margem de lucro da Petrobras drasticamente? Por que eles não dizem que tem que baixar a margem de lucro dos grandes distribuidores, que são eles? Certo? Porque, veja, em torno dos impostos, é a única coisa dentro do preço dos combustíveis que pode servir a população. Pode abrir um posto de saúde, pode abrir um hospital, pode abrir uma delegacia, pode abrir qualquer coisa. Uma escola, certo? Pode, nem sempre, certo? Mas pode. Agora, o lucro da Petrobras está indo para o capital internacional. Bolsonaro não fala nada. O lucro das distribuidoras privadas, que também são grandes bancos, grandes acionistas, nacionais e internacionais, Bolsonaro não fala nada. Então, isso é um lockout, e ele está usando esse setor para disputar politicamente com os caminhoneiros e disputar na sociedade, e ver se chega 2022. Só que qual é o problema? Ele está insuflando uma paralisação geral e um enfrentamento geral. E isso aqui pode gerar desdobramentos. Por exemplo, pode ter uma greve forte dos petroleiros, pode ter movimento dos caminhoneiros, pode disseminar muitas coisas que ele ele pode nem esperar. O que Bolsonaro não sabe é que em torno do tema dos preços dos combustíveis gira todas as contradições do Brasil nesse momento agora. E a gente tem que relembrar todos os grandes levantamentos que tiveram em 2019 na América Latina foram produtos das discussões sobre o tema dos preços dos combustíveis. Então, o Equador tirou todo o subsídio que tinha o preço dos combustíveis, deu uma revolução, um enfrentamento, que quase os camponeses e os indígenas tomam a capital. Depois você teve a Revolução Chilena, certo? Que até agora, ela permanece latente, e foi devido ao aumento do preço dos transportes, que tem a ver com o petróleo ao nível internacional. E teve um levante também no Haiti em 2019, que foi um aumento de 51% do preço da gasolina. Então, veja, o preço dos combustíveis galvanizou as insurreições e os levantes populares que tiveram em 2019. E porque nós não temos que apoiar esse lockout de caminhoneiros aí, porque isso aí é uma jogada de Bolsonaro para enganar a população trabalhadora, para dizer que ele quer baixar o preço dos combustíveis. Bolsonaro, se você quiser baixar o preço dos combustíveis, é muito simples. Você acaba com essa PPI, que é só uma decisão política, e vende o preço dos combustíveis pelo custo que tem de produção no Brasil. Corta os atravessadores privados, que são distribuidores com uma estatal, uma Petrobras 100% estatal, sob controle dos trabalhadores, você já elimina todos os atravessadores e você vai poder vender um litro de gasolina por R$ 2,50, de diesel por 2 e um botijão de gás por R$ 40, certo? Mas você não tem vergonha na cara e você é um mentiroso. Por isso que você está fazendo essas jogadas para ver se você chega a 2022. Enquanto isso, você vai colocando generais em pontos chaves para caso seja necessário em alguma eventualidade.
O Bolsonaro, ele até agora, ele privatizou marginalmente, né? Mas seu plano é privatizar a Eletrobras, os Correios, o Banco do Brasil, a Caixa, quem mais? Tem mais outra grande, certo? Então, veja, ele vem para, digamos, destruir o que é o parque estatal, que permitiu o desenvolvimento do Brasil por tanto tempo, certo? Todas essas privatizações, elas têm o mesmo sentido que tem a privatização da Petrobras, e que teve a da Vale no seu tempo, certo? Uhum. Ele quer concluir o processo de privatização, e é por isso que ele tem o apoio dos setores consideráveis da burguesia. É por isso que ele não caiu ainda, apesar de toda a barbaridade que ele fez nesses 2 anos de governo. Porque ele está sustentado por esse setor que está esperando que ele passe a boiada nas privatizações, na destruição da natureza, na reforma da Previdência, na demissão geral em massa, etc, etc. Os petroleiros entram em greve agora, na próxima semana. Então, por exemplo, Correios, Banco do Brasil, Eletrobras, todas as empresas, a Caixa, todas as empresas estatais, e não só estatais, todos os trabalhadores brasileiros têm que cercar de solidariedade essas greves, chamar os caminhoneiros para a greve, para o movimento, contra a privatização e pelo fim dessa PPI. Certo? Justamente um poderoso movimento nacional pode derrotar Bolsonaro. Porque agora, na expectativa pós-pandemia, que a burguesia está vendo internacionalmente, está aumentando o consumo, principalmente começando pela China, mas também em outros lugares, dos produtos, das commodities, como alimentos, como petróleo, etc, etc, etc. Então, veja, vai subir muito o preço desses produtos, tanto dos alimentos quanto da energia ao nível internacional, do petróleo a nível internacional. Então, ele ou acaba com a PPI, ou a PPI acaba com o Brasil. E ele vai ficar trafegando nesse negócio. Então, justamente, o Bolsonaro pode, no próximo período, é uma hipótese, ele está enfrentando uma tempestade perfeita, certo? E essa tempestade perfeita é o quê? Primeiro, um salto grande da inflação a partir desses preços, que isso vai ser inevitável. Segundo lugar, um recrudescimento da pandemia e das mortes na pandemia, que ele, inclusive, é o principal promotor, certo? Mas isso pode passar da conta. Nós temos, então, um salto do desemprego monumental, uma quebra de milhões de pequenas empresas, certo? Um retrocesso do Brasil, que a queda da produção do Brasil vai ser de 4% a 5%, quer dizer, é digamos, uma recessão que faz muito tempo que no Brasil não tem, certo? E junte tudo isso ao mesmo tempo, no mesmo país, certo? E com uma popularidade em queda, porque se ele tem um apoio de 30% de um lado, ele tem a antipatia de 70% do outro lado. Então, nós estamos numa situação que é bem complexa, que ele está conseguindo dar o seu jeito. Por quê? Porque ele tem, por trás, ele está sendo bancado por esse setor do capital nacional e, particularmente, pelo capital internacional que está aqui no Brasil. Pode estar se aproximando momentos, digamos, muito difíceis para ele, certo? E o preço dos combustíveis e dos alimentos pode custar o emprego dele, certo? Mas isso tudo é uma suposição, uma possibilidade. E aí o papel nosso da classe trabalhadora é o quê? É se unir todo mundo numa luta feroz agora para impedir a privatização e, ao mesmo tempo, derrubar esses preços internacionais e garantir que tanto a Petrobras quanto a Eletrobras e o Banco do Brasil e todas as outras empresas que foram privatizadas, reestatizadas, foram privatizadas, e garantir impedir a privatização e derrotar Bolsonaro, Mourão e companhia. Então, nós temos que lutar pelo controle da empresa, que tem a eleição direta pelos funcionários para ter controle da empresa e da direção da empresa, etc. e tal. Até que, num processo geral,
a gente mude a sociedade e consiga a socialização geral dos meios de produção e que não tenha mais nenhuma propriedade, nem estatal, que tudo seja de todos. Mas isso é uma situação muito longínqua. Toda a propriedade, para ela servir a população, enquanto houver Estado, tem que ser através da estatização. Num Estado controlado pelos trabalhadores, já teria esse controle. No Estado, aqui a gente tem que lutar para ser sob controle dos trabalhadores, que justamente a luta nossa é Petrobras 100% estatal, sob controle dos trabalhadores. Não só dos trabalhadores diretos, também os indiretos, que é a maioria da Petrobras hoje em dia. Um trabalhador, como um mecânico terceirizado, poderia ser eleito para dirigir a Petrobras ao nível nacional. Por que não? Se são eles que produzem toda a riqueza da Petrobras, né, nesse caso. Quando eu falei de 78 milhões de pessoas empregadas, desempregadas e subempregadas, isso é um mundo. Para você ter uma ideia, eu acho que é 2 vezes a população da Argentina, maior do que muitos países, que está desempregada ou subempregada, quer dizer, não sabe o que vai comer amanhã, não sabe o que vai levar para os seus filhos para comer amanhã. Essa é a situação de mais da metade da classe trabalhadora brasileira. Então, gente, não tem saída a não ser romper com esse sistema. Cada dia que a classe trabalhadora entenda isso, que sua vanguarda, os melhores filhos e filhas da classe trabalhadora entendam isso e passem a trabalhar por essa mudança substancial, esse é o elemento determinante. Por quê? Porque a verdade ela vai prevalecer.